para proferir a palestra Análise de dados como ferramenta estratégica para o controle, a visão da Controladoria Geral da União. Fará uso da palavra o senhor Gilson Libório de Oliveira Mendes, da Controladoria Geral da União. Bem, bom dia a todos. Inicialmente, agradecer a oportunidade de nós cooperarmos, trocarmos ideias e aprender um pouco mais com um público seleto, e um público que conhece a ferramenta, a tecnologia. Logicamente, pela quantidade de pessoas interessadas nesse tema no painel, tivemos mais de 400 inscritos para a participação desse evento. Logicamente, nós temos a certeza que não só eu costumo brincar dos imortais de tecnologia, o pessoal de TI um pouco mais acima da média, julgado um pouco imortais, mas também o público que utiliza da ferramenta e que, normalmente, aquela teclazinha de help não ajuda para quem não é de TI. Então, nós vamos aqui falar um pouco da parte de utilização de ferramentas de TI e, logicamente, após falar, depois do amigo aqui, o Wesley, fica difícil a gente tentar bypassar, ou ir para uma Web 3.0, 4.0. Então, nós vamos falar um pouco aqui, não tanto com o foco que o Wesley falou de futuro um pouco à frente, de outras ferramentas, da nossa realidade hoje, de tudo que nós trabalhamos, independentemente do que queremos fazer com TI. Se nós fizermos aqui uma enquete, eu diria que praticamente 100% aqui estamos usando o smartphone. E, logicamente, estamos enviando algum dado para algum local. No mínimo, o WhatsApp está bipando para alguma coisa aí. O e-mail está conectado direto. Então, nós não temos hoje mais como desligarmos da informação. E o nosso foco aqui, agora, nós vamos falar um pouco de histórico e evolução metodológica da CGU. Então, falar um pouco do nosso passo a passo, de quando começamos e aonde nós pretendemos chegar. E aqui é importante demonstrar que é possível fazer. Como foi comentado anteriormente, com a equipe que queira trabalhar, que queira buscar desafios, nós vamos, com todas as limitações do poder público como um todo, seja em tempo, seja em pessoal, seja em recurso material ou em recursos financeiros, é possível darmos um passo a mais. E é dentro dessa ideia que nós vamos agora fazer aqui um bate-papo. A TI continua dando problema, mas faz parte. Agora. Bem, qual é a ideia aqui? Nós vamos falar um pouco do contexto da criação, qual era o ambiente que existia, como estava desenhado o cenário, falar um pouco do histórico, de onde saímos e aonde nós queremos chegar. E, dentro desse histórico todo, nós vamos passar aqui mais ou menos passo a passo, as fases que nós fomos avançando. Qual foi o primeiro trabalho, qual foi a ideia que nós estamos levando e aonde nós fomos complementando, acoplando outras atividades, outras ferramentas, a evolução natural, principalmente em termos de processamento de dados, para nós chegarmos onde estamos. E, mais importante ainda, até a finalidade de estarmos aqui, aonde nós queremos chegar, aonde a área pública, aonde o nosso imposto pode ser colocado de maneira melhor para atender o cidadão. Porque dentro da ideia de que o Estado, para cobrar, é 100% digital. A multa do Detran chega online. Agora, se eu tiver que recorrer, eu tenho que levar em papel lá no Detran. Então, normalmente, para a cobrança, nós somos 100%. O imposto de renda da Receita é todo automático, disponibilizado facilmente para o cidadão. Entra com recurso para ver. Aí eu vou ter que ir numa filinha lá para tentar reclamar qualquer fichinha que eu estou precisando. Aí é a nossa velha burocracia de papel, de carimbo. Tem que autenticar alguma coisa,
como se aquela autenticação nos nossos cartórios fosse alguma coisa decente ou confiável. Se fosse assim, a gente não tinha fraude na Previdência, com tanta certidão de nascimento, né, montada, para não falar outras palavras aqui mais pejorativas. Aqui não busquei uma ideia de, no primeiro momento, a ideia de CGU, né? Na verdade, nós estamos o quê? Acoplando toda a estrutura das setoriais que existiam. Então, no primeiro momento, está tudo acoplado, aí vem aquele segundo fase, né? A segunda imagem ali, que seria a situação ideal, né? Tudo conectado, onde eu tenho um grande universo de dados, todos montados um em cima do outro, e tudo funcionando. Mas, na verdade, a realidade que até hoje ainda impera, se nós baixarmos aí para a visão dentro dos estados, e pior ainda nos municípios, nós estamos na terceira situação ali. Processos, planejamento e coleta de dados não automatizados. Então, quem tem a oportunidade de conhecer um pouco o nosso país, se nós buscarmos alguns municípios, aonde o nosso imposto vai chegar, que eles vivem do imposto, na verdade não produzem praticamente nada, em tudo da verba federal, se não tem um mínimo de controle ali dentro, né, de como caminha, nós vamos auditar o quê? Nós vamos checar o quê? Que resposta eu posso dar para validar aquele dado? É aquela pergunta, existe ou não existe? Eu normalmente vou continuar na dúvida. E aqui vem um outro problema de que compensa a máquina pública fazer um deslocamento para esse local, para validar esse dado, para checar esse recurso público que foi colocado? Lógico, se eu tenho isso no sistema, eu posso fazer da minha mesa de trabalho. Até se eu estiver viajando fora do país, não tem nenhum problema. O sistema vai permitir ver aquele dado. Hoje, infelizmente, isso não é possível. Em termos do contexto ainda de criação, então nós vamos buscar temas transversais, que, logicamente, eu preciso ter uma visão do todo. É tranquilo eu conseguir ver fatias, pedaços, mas eu não consigo ver o bolo inteiro. E o mais importante, né? Esse bolo atende à minha necessidade? Quem quer se servir desse bolo é o que ele quer realmente? O sabor é esse? O recheio é esse? Alimentou realmente quem necessitava desse bolo? Então, os nossos programas de governo, né? A aplicação dos nossos recursos, né? Muitas vezes nós estamos checando fatiado. Eu não tenho uma visão do todo. E o mais importante, né? Que aí foge muito de auditor, né? Eu não falo auditor na visão de auditor, né? Não só da área pública, né? O do privado, né? É o perfil. Gosta de formatação. Gosta de tabela. Costumo brincar, se quer deixar um auditor feliz, encaminha uma tabela para ele, pô. Não? Ele vai ficar saltitando quando receber uma tabela, pô. E ali nós estamos preenchendo quadradinhos, pô. O importante funcionou? Não, isso é outro detalhe. Mas se cumpriu todos os requisitos, aí está 100%. Mas não é assim na nossa vida privada. Nós buscamos o resultado. Se realmente atingiu aquele objetivo. Se aquilo realmente era o que foi planejado e é o que foi entregue. Se realmente está funcionando. O restante é periferia. E nós temos a capacidade de trabalhar em periferia. Às vezes, muito trabalho, muito esforço e um resultado pífio no final. Então, dentro disso, né, nesse trabalho, começamos a implementar alguma coisa, e aí começa a CGU aparecer em evidência, logicamente, quando tem crise, né? Onde tem crise, vamos ter oportunidade. E a hora que, costumo dizer, né, ainda bem que teve algumas CPIs, né, que tivemos a oportunidade de mostrar o trabalho. E na hora que você mostra o trabalho, logicamente, você começa a ter resultados. Talvez sem a crise, né, por mais que você venda o peixe, e normalmente santo de casa não faz milagre, né? Então, por mais que você vai falando, você não atinge aquele objetivo, mas se vem alguém de fora e fala, aí fala assim, brilhante ideia, né? Grande, nós poderíamos implementar isso aqui. Isso que você vem falando há 200 anos dentro da casa. Então, ótimo que ocorreu a CPI, tivemos a oportunidade de entregar trabalhos, né? De tentar consolidar os dados de governo e, a partir daí, facilitar o nosso caminho, né? Aonde nós estamos navegando dentro da instituição. Aí é aquela brilhante conclusão de que necessidade de uma área especializada para produzir informações estratégicas. Descobrimos aqui o ovo de Colombo, né? E nós, no nosso dia a dia, fazemos pesquisas. Qualquer compra, qualquer saída de casa, que seja para tomar uma cerveja na esquina, a depender de quem está buscando a cerveja, se é o solteiro, o casado ou não, né?
nós vamos fazer a consulta o que nos interessa. O perfil daquele ambiente. Então, nós consumimos informação. Nós buscamos informação. E, logicamente, você tem que ter uma área para produzir uma informação privilegiada, uma informação agregada, né, com valor, para quem vai tomar a decisão consiga decidir melhor. Não quero dizer que vai decidir 100%, mas ele vai decidir em condições muito melhores. Que nem sempre a gente vai ter a bola de cristal, né? Nem a mãe de Iná aqui para estar fazendo previsão lá para frente. Mas do que é disponível, do que nós temos, né, é possível dar informações, dar dados para melhorar o seu planejamento, melhorar a sua execução e atingir o objetivo, a nossa competência, né? Realizar aquele nosso trabalho. Acabou a bateria. Então, aqui num histórico, né, num caminhar, essa pista aqui não é asfaltada, né? Logicamente, né, estamos no Brasil, tá certo? Então, está em pretinho ali, mas não tem asfalto, não, né? Então, criada a diretoria no ano de 2006, está difícil? Vamos abrir um cursinho, hein? Aí. Né? Em 2008, com a CPMI dos cartões corporativos, e aí surgiu, né, a oportunidade de inaugurarmos oficialmente, né, o trabalho que já vinha sendo desenvolvido no Observatório da Despesa Pública. E, a partir daqui, né, não falar um pouco de marketing, né, então começamos a ter alguns resultados, né, e resultados esses medidos, né, por aquilo que nós apresentamos de trabalho, né. Então, em 2009, né, trabalho desenvolvido por equipe, né, reconhecimentos em prêmios. 2010, mais um pouco. 2011, melhoramos o padrão, né, recebemos um prêmio da ONU, né, é o único órgão do governo federal que tem um prêmio nessa categoria. 2013, mais um pouco. Né, e aqui nós temos que fazer, né, a parada, né, específica para valorizar isso aqui. Que, na verdade, como diretor, é tranquilo, né? Como chefe, eu costumo dizer, né, quem já assistiu palestra minha, que aqui nós dividimos o trabalho hermanamente, 50-50. Tinha que falar uma palavra em inglês, né? O Wesley usou muita palavra em inglês, né? Se eu não falo, tem uma avaliação no final, vai assim, pô, o cara não falou nada em inglês, né? Então, aqui, 50-50, ok? Então, nós dividimos o trabalho meio a meio, né? Eles trabalham, eu vou buscar o prêmio. E aí, a nossa equipe trabalha sem problema nenhum. Tá certo? Não temos de dizer que o chefe só trabalha 10%, não é metade, metade. Né? Mas o que nós temos que realçar é a vontade da equipe de querer trabalhar, de querer fazer. Tanto a CGU como o TCU, né, não podemos negar a capacidade de seus integrantes. Quem passa nos nossos concursos tem capacidade intelectual, sem dúvida. Especializações, habilitados em idiomas, experiências fora do país. Agora, arregaçar a manga e trabalhar e produzir, aí começa a ter diferença. Aí não é bem o 100%, não. E a gente vê a diferença, porque que áreas, aí começa a falar ilhas de excelência. Por que a gente não pode ter um continente de excelência? Por que tem que ter ilhas? É porque não querem botar a mão na massa. Então, toda essa parte aqui de prêmios que a gente recebe, né, a gente tem que dar a mão para quem está trabalhando, quem está botando a massa. Né? E o chefe é um pouquinho para atrapalhar, né? Senão não precisava do chefe, né? Ficava tranquilo. E o nosso último aqui, uma disponibilização em termos do portal ODP, né, a hora dos dados que nós estamos elaborando, né, que é para auditoria, o seu foco principal, né? A nossa área tem que alimentar a área de auditoria, né? É o nosso cliente maior, né? É para quem nós estamos produzindo o dado. Agora, logicamente, com tudo isso aí que nós estamos trabalhando, naturalmente, sai um outro produto, né? Eu uso a palavra subproduto sem a ideia de ser menor, né? Um outro produto são as visões gerenciais. Para qualquer análise que nós vamos fazer, para qualquer estudo, eu tenho aquelas visões normais, né? Por ano, por valores, por regiões, por estados, por pessoas, por itens. E isso para o gestor é importante. Que a gente sabe, se nós não temos as condições de ter os dados disponíveis, imagine os gestores na estrutura dos nossos ministérios, dos nossos órgãos, como ele consegue visualizar dados. Faz uma consulta para qualquer órgão pedindo determinado dado. Existe. Disponibilizado em 4, 5 áreas, que não se falam. Até o primeiro resultado chegar para o último, já estão desatualizados. E eles não batem. E ele vai tomar a decisão como? No chute. Pela experiência, pelo achismo, né? Jogando a cara e coroa, né?
E aí ele vai tomando as suas grandes decisões. Né? Porque nós não temos o quê? Isso tudo consolidado, de fácil acesso, de fácil visualização. Então, dentro disso, nós buscamos criar o portal DP, onde disponibilizamos algumas visões para os gestores. Aqui agora vamos entrar um pouco no nosso passo a passo, né? O inicial, cruzamento de dados, criação de relatórios, criação de trilhas de auditoria. E aqui, para quem é de TI, né, tem um exemplo, digamos assim, básico, né? Aquela da escolinha da tia Teteia, né? Lá no pré-primário, né? Cruzamento de duas bases de dados. Vamos dar o exemplo primário aqui, que é o morto e o vivo, né? E no Brasil, o que não faltam são mortos-vivos, né? Que estão em programas do nosso governo. E aí nós podemos começar a complicar um pouco, né? Acúmulo de função, dentro do federal é mais fácil, mas na hora que eu vou para o municipal, para o estadual, não temos base, não conseguimos ver, e vamos ver aqueles servidores, né, altamente dedicados, com 200 horas de trabalho, né, trabalhando no estado e no município, né, com distância de 2, 3 mil quilômetros. Então, realmente, é uma pessoa, né, debruçada naquilo de atender melhor ao cidadão. Também procura trabalhar o máximo possível. Né? E aí nós vamos complicando, o quê? São sócios de empresa com funcionários, políticos que estão em programas de governo. Então, falar que político está em programa de governo recebendo grana é até uma redundância, né? Mas nós vamos encontrar alguns casos aqui dentro. Né? E aqui nós vamos melhorando aonde? Licitantes vinculados, fracionamento de gastos, descumprimentos legais. E aqui é uma parte mais tranquila que eu estou analisando o quê? O especialista que tem as regras do negócio, o que pode, o que não pode, e nós cruzamos os dados com todas as informações. Numa terceira fase, aí sim, é a hora que nós temos que pensar menos um. Temos que pensar como um bandido, como um ladrão. E aqui vem a outra nossa grande vantagem. O que nós imaginarmos de trambique, em qualquer batimento eu vou achar, pô. Não precisa fazer muito esforço. Se eu tiver uma ideia e eu buscar na minha base de dados, eu vou encontrar esse problema. A diferença é o quanto. Que muitas vezes eu penso que é algo menor e na hora eu vou ter uma quantidade de dados muito maior. E aqui nós começamos a ter um outro problema. Hoje não é encontrar a fraude, não é encontrar a ilicitude, ou para ser mais, né, menos politicamente correto, né, para não dizer indício, nada, é o roubo mesmo. Né? É o cara botando a mão na nossa grana e roubando, desviando o dinheiro público. O problema hoje é a gestão. Eu não consigo processar tudo isso aí. É muito ladrão para pouco auditor, pô. Eu brinco em outras palestras para o Ministério Público, Justiça Federal, ficamos brigando, quem vai bater em quem, não? Tem ladrão para todo mundo, pô. Se a gente botar aqui em fila, né, cada um pega um, ainda vai ficar gente na fila pedindo para ser atendido, pô. Então não precisamos entrar nessa briga de competência, que é meu, é seu, não tem para todo mundo, não. Roubam de tudo que é jeito. Se tem dinheiro público, com certeza tem alguém roubando. A diferença é em percentual. Mas que estão roubando, vão estar roubando. E aqui outra preocupação, né? Desde o primeiro momento começamos a ter, é como entregamos esse produto. Né? E aqui eu tenho que imaginar que eu tenho um cliente diferente. Né? O meu produto que vai para a autoridade, ele tem que ser claro, preciso e conciso. Pô. Não me apresenta relatório de 50 páginas. Pô. É jogar dinheiro fora. É tempo perdido, é a nossa hora trabalhada. Quanto custa um homem hora da CGU e do TCU? Para ficarmos ajustando redação de português. Que o brasileiro tem mania de ser altamente, né, um escritor. Não tem um texto que não consiga ser revisto por 4, 5 pessoas. Se você mandar para o próximo, ele vai trocar uma vírgula. E o ladrão continua roubando. E a gente moldando, né? Troca a letra, troca o formato, né? E ele continua roubando. Se cair na mão do jurídico, então, aí piorou, né? Botar algum termo em latim, né? Algum parecer para encher a página, tá certo? E não lemos, não. A autoridade não vai ler mais do que 2 páginas. Pô. Nós temos que mudar a nossa visão do como vamos entregar. E para quem vai entregar? Quem precisa da informação? Como vai dispor essa informação para ele? E quando a gente fala aqui em tempo, né, que muitas vezes é longo, né, é curto, né, tecnologia avança muito, né, aqui nós estamos falando de 2008. 2008, o tablet da iPad, né, fazer uma propaganda aqui, né, da Apple, né, é de 2010, pô. Começamos sem tablet. Aí o pessoal de TI vai dizer, não, mas tem um tablet antigo, né? O tablet dele, né? Digamos assim, a primeira dele é lá de 1900 e bolinha, né? 1915, se a memória não falhar, né? 2001, a Microsoft lançou um tablet, não pegou.
Mais à frente lançaram mais alguns, não pegou. Foi decolar com o da Apple. Então, 2010 que a gente avança em termos de tablet. Então, o nosso passo a passo, nós estamos falando aqui de 2008, não temos 10 anos ainda. Então, temos muito que evoluir. Temos muito que caminhar. Na segunda parte nossa, né, entrou alguma grana, entregamos algum produto, né, ganhamos algum prêmio, aí facilita receber algo mais, né, o bônus. Então, passamos a ter a parte de Business Intelligence, disponibilização de plataforma de DW para CGU, criação de relatórios e painéis dinâmicos, análise de relacionamentos e um pouquinho mais. E aqui também é outro detalhe, né? Começamos a encaminhar esses primeiros relatórios em papel. Que bonito, né? Então, eu pegava toda a parte de viagens, né? Todos os trechos. Então, você tem que montar uma equipe para imprimir todos os trechos, alguém confirmar, né? Elaborar ofícios para ser encaminhado para o Ministério, para o gestor ter uma visão de como ele estava utilizando, né, a sua equipe em termos de viagem. Porque não tem, na outra ponta, as ferramentas necessárias. E aí começa a criatividade nossa, né? Para eu suprir o papel, não tendo uma boa plataforma, começamos a disponibilizar em flash, que aí é custo zero para quem está recebendo. Até chegar hoje, né, no portal ODP, onde os dados já estão disponibilizados. E o gestor faz a consulta do jeito que ele quer. Então, é o passo a passo, né? Então, hoje, né, quem está trabalhando, está reclamando que não está 100%, é só você olhar uns 4, 5 anos para trás que ele recebia aquilo em papel. Imagina a quantidade de folhas, né, para estar olhando, para estar conferindo se aquele trecho está bom, está ruim, se está ganhando, se está perdendo. Aqui entramos numa parte nova, né, em termos de atividade, em termos de infraestrutura de investigação forense. Então, em função de alguns acontecimentos, né, também começamos a trabalhar em termos forenses, né, nos computadores de governo. Então, logicamente, um outro trabalho, uma outra metodologia, né, outras ferramentas, né, outro tipo de treinamento, de capacitação para nós utilizarmos a máquina. Né. Num primeiro momento, forense de computador, né, aparentemente sem grandes problemas, e no segundo momento, né, todos os periféricos. Né. Então, tudo aquilo que pode ser acoplado. Né. A autoridade, normalmente, tem o celular funcional. Então, não tem nenhum problema, nós fazemos a perícia em cima deles. E aí nós vamos utilizar todos os aplicativos que estão lá dentro. Então, é outra fase, né, é outro trabalho, é uma outra demanda. Né. Forçadamente, aí, com análise de dados, descoberta de padrões, criação do portal ODP, canal com gestor. E ali nós vamos disponibilizar alguns dados para que o usuário, né, que eu gosto muito de lembrar, né, são os dois usuários que temos, né, o de droga e o de TI, né, os outros todos temos clientes, né, fornecedores, tal, mas aqui nós temos os dois grandes usuários, tá certo? É que deve ficar viciado, né, fica viciado em TI. Aonde ele tem que ter o quê? Outros dados para as respostas dele, pô. Ele não precisa parar o especialista para fazer uma consulta, pô. Não tem que parar aquela pessoa que estava num trabalho de uma amplidão muito maior para resolver o problema simples. É como você vai pegar um especialista para apertar um parafuso. Então, nós temos que dar ferramentas, temos que dar condições, né, para que qualquer pessoa que está utilizando o sistema tenha acesso aos dados e faça suas perguntas. Tenha resposta para o seu trabalho. Porque, de uma maneira que, se não for dessa forma, nós vamos cair na realidade de hoje. Que quem trabalha com a área de TI tem formulários para serem preenchidos, né? Formulário de demandas, né, requisitos. Aí, depois de um tempo de análise, né, nós recebemos uma coisa que nós não pedimos. E não vai dar para fazer de novo, porque aí tem que entrar na fila, né? Então, nós não conseguimos nos falar, não. Por que eu tenho que pedir? Por que não já disponibilizo para aquele do outro lado? É a hora que eu tenho que integrar quem trabalha na parte técnica com quem conhece o negócio. Se ele me pedir um diagonal, eu já vou arredondar, pô. Não estou fazendo propaganda da escola, não, tá? Descer redondo, não, tá certo? Se pediu mais, pô, complementa. Se eu já sei que normalmente ele gosta desses dados, desses cruzamentos ou dessas faixas, já vamos dividir. Ele normalmente trabalha o quê? Com os 5 melhores? Com os 10 melhores? Maiores, menores? Ele gosta de ver por estado, por região, por ministério? Por faixa de valores? Pô, quando ele me faz uma solicitação, eu já disponibilizo para ele, que eu sei que é a próxima pergunta que ele vai me fazer. Agora, ele só me pediu isso, né? Aí eu fecho na minha caixinha e entrego aquele produto.
E aí nós não resolvemos o nosso problema. Fase atual, estamos no momento divulgando, tentando implantar a estrutura do ODP para todos os estados, né? E aqui é um projeto que nós começamos no passado com a doação do BID para implementar. Dentro dessa ideia, nós implementamos Bahia e Santa Catarina como projeto piloto, né? E agora já disponibilizamos no Diário Oficial da União, uns 15 dias passados, para que os estados que queiram, né, é só aderir à nossa metodologia, né? Nós não vamos entrar com recursos, que estamos sem o dinheiro, né? Mas o mínimo necessário, normalmente, a maioria dos estados possui, em termos de equipamentos, de pessoas para serem trabalhadas, e onde nós vamos entrar com a metodologia, com passo a passo, né? A realização de um primeiro QI, né? Um quadro de indicadores, né? Um trabalho que será desenhado, e, num segundo momento, né? Quem está aderindo, o estado que está buscando isso aí, também a responsabilidade de multiplicar isso aí para pelo menos mais 3 municípios, aonde nós iremos o quê? Uma integração numa rede de observatório de despesa pública, né? E aqui num padrão, como se fosse uma franquia na área privada. Tem as regras do negócio. Então, vai aderir à franquia, tem as regras do negócio. O espaço físico, ferramentas mínimas necessárias, perfil das pessoas que vão trabalhar. E aqui nós vamos dar uma, digamos assim, avançar numa grande briga nossa, que é acesso às bases de dados. Então, nós, da área federal, do Executivo, não conseguimos ver nada na área dos estados. E, lógico, com trabalhos conjuntos, podemos utilizar todos a mesma ferramenta, né? A mesma estrutura, né? E o mesmo acesso aos dados. E um pouco mais à frente, aqui está faltando o tempo, né? Quando eu falo tempo é grana, né? Que tempo é dinheiro, ok? Para nós adquirirmos os produtos, para termos um melhor processamento de dados, né? Então, o conceito, né? A teoria, né? Aquilo que estamos buscando fazendo, experiências específicas, né? Usar a palavra pontual, né? Que está na moda, né? Falar pontual deve ser de relógio, né? Hoje a gente usa o pontual para o específico, né? Então, experiências específicas temos. É o que nós vamos apresentar aqui durante a tarde de hoje e amanhã, né? De vários órgãos, né? Já tem casos trabalhados e que podemos implementar, podemos melhorar, termos ganho, né? Em escala, desde que você tenha o mínimo necessário, né? Em termos de processamento. Então, tem algumas atividades que um processamento eu estou levando em torno de 10, 15 dias. Se você tem as máquinas necessárias, eu posso reduzir isso aí para algumas horas. Isso se o sistema funcionar 100%, né? Se, como eu costumo falar, se no final do dia alguém da segurança passa lá e desliga a máquina, né? Para a economia da luz, né? E aí todo o processamento você joga fora, né? Chega de manhã e ele caiu porque alguém desligou, preocupado com o consumo de energia. Ok? Então, essa era a ideia de falarmos aqui um pouco, né? Mostrar o dia a dia, o que é possível, é viável, tá certo? Podemos chegar, quem está ainda na estaca zero já vai começar lá na frente, é o famoso copiar e colar, né? Não precisa passar pelos mesmos erros, pelos mesmos problemas. E, mais uma vez, aí, ó, obrigado pela oportunidade e a paciência de estar ouvindo os nossos casos aqui. Obrigado.